Estamos de volta para mais uma mensagem de fé, o seu pão diário. Eu sei que você gosta muito dessas nossas mensagens, então pode já me ajudar a chegar mais longe, deixando o seu like, comentário. E se ainda não se inscreveu no meu canal, aproveite para se inscrever agora e já deixa o sininho acionado. O tema de hoje é criado para ser eterno. Sabe, queridos, a palavra do Senhor em Eclesiastes diz assim, Deus tem plantado a eternidade no coração do homem. Eclesiastes 3:11. Deus certamente, Ele não teria criado um ser como o homem para existir somente por um dia. Não. O homem, ele foi criado para a imortalidade. Sabia disso? Então, querido, esta vida não é tudo o que há para você. Querido, a vida é apenas um ensaio geral, antes da verdadeira produção. Você passará muito mais tempo do outro lado da morte, na eternidade, do que aqui. A terra é um lugar de preparação, a pré-escola, o vestibular para a sua vida na eternidade. É o treinamento coletivo que ocorre antes do jogo, a volta de aquecimento antes do início da corrida. Esta vida é uma preparação para a próxima. Você viverá no máximo 100 anos sobre a terra, mas para sempre na eternidade. O seu tempo na terra é, como disse Thomas Browne, apenas um parêntese na eternidade. Você foi feito, querido, para ser eterno, isso mesmo. A Bíblia ela diz que Deus tem plantado a eternidade no coração do homem, esse texto-chave do nosso dia de hoje, tá bom? Você tem um impulso inato de ansiar pela imortalidade. Isso ocorre, sabe por quê? Porque Deus o projetou à sua imagem para você viver eternamente. Embora saibamos que com o tempo todos nós morreremos, a morte sempre parece anormal e injusta. A razão pela qual sentimos que deveríamos viver para sempre é que Deus condicionou nossa mente com esse desejo. Foi Deus. Um dia o nosso coração parará de bater. Então será o fim aqui do nosso corpo e de seu tempo na terra. Mas não será o fim. Seu corpo terreno é apenas uma residência temporária do seu espírito. A Bíblia chama o nosso corpo terreno de temporária habitação, mas se refere ao nosso futuro como uma casa, o nosso corpo como uma casa. A Bíblia diz, de fato, nós sabemos que quando for destruída esta barraca aqui em que vivemos, é que o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem fez e ela durará para sempre. Se a vida na terra oferece muitas opções, a eternidade nos oferece apenas duas: o céu ou o inferno. Seu relacionamento com Deus aqui na terra vai determinar o seu relacionamento com Deus na eternidade. Se aprender a amar Jesus, o Filho de Deus, e confiar nele, você será convidado a passar o resto da eternidade com ele. Entretanto, se desprezar o amor, o perdão e a salvação que ele oferece, você passará a eternidade separado de Deus. C.S. Lewis, ele disse assim, existem dois tipos de pessoas: as que dizem a Deus, seja feita a sua vontade, e aqueles a quem Deus diz, então tudo bem, faça do seu jeito. Tragicamente, queridos, muitas pessoas terão de suportar a eternidade sem Deus, pois escolheram viver aqui na terra sem Ele. Quando você compreender plenamente que há mais na vida que apenas o aqui e agora, e perceber que a vida é apenas uma preparação para a eternidade, você começará a viver de forma diferente. Você começará a viver à luz da eternidade, e isso lhe dará nova perspectiva de como lidar com cada relacionamento, com cada tarefa, com cada circunstância. Subitamente, muitas atividades, metas e até mesmo problemas que pareciam importantes se mostrarão banais, insignificantes e indignos da sua atenção. Quanto mais próximo você viver de Deus, menor todo o resto parecerá. Quando você vive à luz da eternidade, os seus valores mudam. Você utiliza mais sabiamente o seu dinheiro, mais sabiamente o seu tempo. Você passa a dar mais valor à sua personalidade e aos seus relacionamentos, em vez de valorizar a fama, em vez de valorizar a riqueza, em vez de valorizar os prazeres. As suas prioridades, elas serão organizadas. Manter-se em dia com as tendências, modas e valores populares já não é tão importante para você. Paulo disse assim, antigamente eu pensava que todas essas coisas eram muito importantes, mas agora eu as considero sem valor algum, por causa do que Cristo fez. Se o seu tempo sobre a terra fosse todo voltado para a sua vida,
eu sugeriria que você começasse a vivê-la imediatamente, tá? Você poderia deixar de ser bom ou ético e não teria de se preocupar com as consequências de suas ações. Você poderia dedicar-se a si próprio de modo totalmente egocêntrico, porque suas ações não teriam consequências de longo prazo. E isso faz toda a diferença. A morte não é o fim para você. A morte não é o fim, mas a transição para a eternidade. Por isso, queridos, existem consequências eternas para tudo aquilo que você faz na terra. Cada ato de nossa vida toca um acorde que soará na eternidade. O aspecto mais prejudicial da vida contemporânea é o raciocínio em curto prazo. Então, para tirar o máximo da vida, queridos, você deve manter sempre em sua mente a visão da eternidade e em seu coração o valor que a eternidade representa. Há muito mais na vida que apenas o aqui e agora. O que vemos hoje é apenas a ponta do iceberg. A eternidade é todo o resto que você não vê sob a superfície. Como será a eternidade com Deus? Com toda a franqueza, queridos, nosso cérebro não é capaz de compreender a maravilha e a grandeza do céu. Seria como tentar descrever a internet para uma formiga, né? É inútil. Não foram inventadas palavras que pudessem transmitir a experiência da eternidade. A Bíblia diz, esse é o significado das Escrituras que dizem que nenhum mero homem jamais viu, ouviu, nem mesmo imaginou que coisas maravilhosas Deus preparou para aqueles que o amam. Está lá em 1 Coríntios 2:9. Entretanto, Deus nos dá vislumbres da eternidade em sua palavra. Nós sabemos que nesse exato momento, Deus está preparando um lugar eterno para cada um de nós. No céu, seremos reunidos como os crentes amados, libertos de toda dor, de todo sofrimento, recompensados por nossa fidelidade na terra e designados para um trabalho que apreciaremos realizar. Nós não ficaremos recostados nas nuvens com auréolas e tocando harpa, como muitos falam, né? Desfrutaremos da contínua companhia de Deus e Ele se deleitará conosco para todos sempre. Um dia Jesus dirá, venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a fundação do mundo. Um escritor que escreveu lá as Crônicas de Nárnia, ele captou o conceito da eternidade nas últimas páginas da sua série publicada, né? Série infantil, em um só volume. Para nós este é o fim de todas as histórias, mas para eles foi apenas o início real da história. Então toda a vida que tiveram neste mundo foram apenas a capa e a primeira página. Agora eles ao menos estavam começando o primeiro capítulo da grande história que ninguém no mundo jamais leu, e a qual prossegue eternamente, cada capítulo melhor que o anterior. Querido, Deus tem um propósito para a sua vida na terra, mas ele não termina aqui. O plano de Deus envolve mais do que as poucas décadas que você passará neste planeta. É mais do que a oportunidade de toda uma vida. Deus lhe oferece uma oportunidade para além de toda uma vida. A Bíblia diz, mas o que o Senhor planeja dura para sempre, e as suas decisões permanecem eternamente. Está lá no Salmo 33, verso 11. O único momento em que as pessoas pensam a respeito da eternidade é nos enterros. E mesmo nessas ocasiões, são pensamentos frequentemente sentimentais e superficiais, e são baseados na ignorância. Você pode sentir que é mórbido pensar a respeito da morte, mas na verdade é saudável viver negando-a, sem considerar inevitável. Tem esse texto lá em Eclesiastes 7:2. Somente um tolo, queridos, passaria pela vida despreparado para que todos sabemos que acabará acontecendo, não é verdade? Você deve pensar mais a respeito da eternidade e não menos. Assim como os 9 meses que você passou no útero de sua mãe não tinha um fim em si, mas era uma preparação para a vida, também a vida é uma preparação para o que vem a seguir. E se você possui um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo, não é preciso temer a morte. Ela é a porta para a eternidade. Será o último momento de seu tempo na terra, mas não será o fim. Em vez de ser o fim de sua vida, será o seu nascimento na vida eterna. A Bíblia diz, porque este mundo não é a nossa pátria. Nós estamos aguardando a nossa pátria eterna lá no céu. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 14. Então, em comparação com a eternidade, queridos, nosso tempo aqui na terra não passa de um piscar de olhos.
mas as consequências durarão para sempre. Então os atos desta vida definem o destino da próxima. Deveríamos compreender que cada instante que gastamos neste corpo terreno é tempo gasto longe do nosso lar eterno, que é o céu com Jesus. Há alguns anos, uma frase popular encorajava as pessoas a viver cada dia como se fosse o primeiro do resto de sua vida, não é verdade? Na verdade, seria mais sábio a gente viver cada dia como se fosse o último dia de sua vida aqui na terra. É necessário que o assunto de cada dia seja preparar-se para o nosso último dia. Para finalizar, eu quero deixar aqui um tema para sua reflexão. Há muito mais na vida do que o apenas o aqui e agora, tá bom? E tem um versículo também: este mundo está desaparecendo juntamente com tudo o que ele deseja, mas se você fizer a vontade de Deus, viverá para sempre. 1 João 2,17. Sabe, querido, é bom você meditar nessa pergunta. Uma vez que você foi feito para ser eterno, qual é a única coisa que você deveria fazer, parar de fazer, e a única que você deveria começar a fazer neste momento? Então é a pergunta que eu deixo, tá? Deus te abençoe em Cristo Jesus. Até a semana que vem, na próxima semana, eu trago mais uma palavra. Shalom Adonai.